Olá, sexto ano! Hoje vamos trabalhar o mínimo múltiplo comum, a parte 2 do capítulo 6. Antes de tudo, verifique se a imagem e o som do seu computador estão bons. Se o seu livro e caderno estão perto de você. Acompanhe na página 434 do seu livro. Mínimo múltiplo comum. Como o próprio nome sugere, o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais é o menor múltiplo não nulo que é comum aos números em questão. Vamos analisar três processos para o cálculo do MMC. Primeiro processo: listagem dos múltiplos. Para obter o menor múltiplo comum de números naturais, uma das possibilidades é listarmos os múltiplos não nulos de cada um deles até obtermos o primeiro múltiplo que seja comum às listas. Por exemplo, vamos calcular o mínimo múltiplo comum de 18, 24 e 36. Os múltiplos não nulos de 18 são 18, 36, 54, 72. Os múltiplos não nulos de 24 são 24, 48, 72. Os múltiplos não nulos de 36 são 36, 72. Como o primeiro número comum que obtemos nas duas listagens é o 72, concluímos que o mínimo múltiplo comum de 18, 24, 36 é 72. Podemos resumir essa informação da seguinte maneira: MMC entre 18, 24 e 36 igual a 72. Segundo processo: decomposição em fatores primos. De acordo com o exercício anterior, MMC entre 18, 24 e 36 é igual a 72. Vamos decompor os números 18, 24, 36 e 72 em fatores primos e observar os resultados obtidos. Ao acompanhar as potências das fatorações dos números 18, 24 e 36, concluímos que, entre os valores 2, 2 ao quadrado e 2 ao cubo, a potência de maior expoente é 2 ao cubo. Entre os valores 3 e 3 ao quadrado, a potência de maior expoente é 3 ao quadrado. Ao multiplicar essas potências com maior expoente, obtemos 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, que é igual a 72, que é exatamente o MMC entre 18, 24 e 36. Esse resultado independe dos números fatorados. Por isso, esse é um segundo processo que podemos utilizar para calcular o MMC de números naturais: decompor os números em fatores primos e multiplicar as potências de maior expoente. Terceiro processo: decomposição simultânea. Vamos decompor os números 180 e 24 em fatores primos simultaneamente e observar o resultado obtido. Observe que ao fatorar os números 180 e 24 simultaneamente, obtemos 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5, que é igual a 360, que é o MMC entre 180 e 24. Esse resultado independe do número fatorado.
Por isso, esse é um terceiro processo que podemos utilizar para calcular o MMC de números naturais, decompor os números simultaneamente em fatores primos e multiplicar os fatores obtidos. Cálculo mental do MMC. Em alguns casos, podemos calcular o MMC de 2 ou mais números simultaneamente, em razão das características dos números envolvidos. Veja, quando o maior número é múltiplo de todos os outros, ele é o MMC deles. Por exemplo, MMC de 2, 7 e 28 é igual a 28, pois 2 vezes 14 é 28 e 4 vezes 7 é 28. Quando os números são primos entre si, o MMC deles é igual ao produto desses números. Por exemplo, MMC de 14 e 5 é 70, pois 14 e 5 são primos entre si, e 14 vezes 5 é igual a 70. Registre em seu caderno os tópicos que achou mais importante nesse vídeo. Deixe separado os exercícios que precisamos corrigir e todas as dúvidas que você teve. Te vejo daqui a pouquinho na aula ao vivo. Fechado?